Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo. Gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais uma leitura canalizada aqui no canal. E hoje nós vamos estar trazendo o tarô do Osho, tá? E eu vou chamar essas leituras de leituras canalizadas, né? Primeiramente, da espiritualidade e, em segundo, tarô consciencial, tá? O que significa isso? Que é uma leitura que nós vamos tentar trazer uma mensagem para elevar a frequência vibracional de vocês, tá? Vamos trazer algumas orientações para que vocês estejam elevando a frequência vibracional, porque quando nós elevamos a nossa frequência, nós também estamos expandindo a nossa consciência. Então, por isso, tarô consciencial, tá bom? Vamos ver então qual a mensagem aqui. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Por favor, se inscreva. Se você gostar desse conteúdo, ative o sininho para novas notificações e deixe um like aqui nesse vídeo, que é muito importante para nós. Gratidão. Vamos ver então qual a leitura, qual a orientação de hoje. Vamos ver aqui o que nós possamos, né? Integração. A carta da temperança. Que lindo. Essa carta, ela é muito simbólica, extremamente simbólica nesse momento do qual estamos vivendo. Vou deixar ela aqui no centro, tá? Realmente é um momento que nós precisamos estar vivendo essa energia da temperança, indo com a correnteza. Olha que lindo, né? Esse tarô é incrível, incrível, incrível. Temos uma mensagem incrível aqui para vocês. É hora de equilibrar as forças, é hora de equilibrar as polaridades, tá, meus amores? A leitura de hoje traz o grande ensinamento aí sobre equilibrarmos as nossas polaridades. Energia do fundo do deck, o Criador, ok? Nós temos aqui, então, a carta da temperança. Depois eu vou passar para vocês aqui o alinhamento do chakra dessa carta. E provavelmente algum banho de erva que você possa tomar para ajudar também a equilibrar o chakra ou algum chá, alguma coisa. Eu vou dar aqui uma dica para vocês sobre essa carta, tá? Então vamos lá então. Bom, nós temos aqui que está sendo pedido, né? Para que nós... Lembra que eu comecei a leitura falando de tarô consciencial e elevação de frequência vibracional. Então, pelo que eu pude entender aqui, a maioria de vocês estão vivendo nesse momento uma certa melancolia, uma certa tristeza, né? Provavelmente vocês estão passando aí pela noite escura da alma, ou para aqueles que já passaram pela noite escura da alma, ainda tem algum vestígio aqui, alguma nuvem negra, né? Que ainda, alguma coisa que ainda traz muita tristeza ao coração de vocês e coloca vocês num certo isolamento, tá? Lembramos que nós partimos sempre do princípio que nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, por exemplo, se eu estou num estado de tristeza e melancolia, e não estou dizendo que você não tenha razões e motivos para isso, porém você precisa começar a perceber e trazer essa autorresponsabilidade, fazer uma autoanálise e perceber o que você pode movimentar na sua vida para sair dessa melancolia e dessa tristeza. Eu sei que hoje em dia as pessoas atribuem depressão. Nossa, estou em depressão. Depressão é uma doença séria, né? Os sintomas são gravíssimos, é quando a pessoa perde totalmente a vontade de viver, né? Até mesmo de tomar um banho, enfim. É um caso grave, né? Profundo. Hoje em dia, o que as pessoas acabam atribuindo ali no seu dia a dia, porque se você está triste, melancólico, mas você ainda consegue levantar da cama, você consegue tomar um banho, você consegue trabalhar, você consegue fazer algumas coisas do seu dia a dia. Então, isso não é uma depressão, isso é um estado melancólico, tá bom? Vamos começar a corrigir a nossa linguagem, porque, infelizmente, a internet, ela traz esses nomes... e começa, né, todo mundo falar sobre o assunto, então a pessoa, às vezes, se diagnóstica, né? Já faz um diagnóstico próprio, não tentei a palavra, vamos falar de outra forma. Né? Você já tem ali um autodiagnóstico, ou seja, você mesmo já sente uma tristeza, você já se condena dizendo que está em depressão, tá?
Não é assim. Melancolia e tristeza, a maioria de nós passamos por altos e baixos, né? A vida é feita de vales, de montanhas, né? De oceanos, é assim como a natureza. A nossa vida, né? Tem hora que está uma calmaria, né? Tem hora que está tudo indo com a correnteza, tudo fluindo, tudo maravilhoso, né? E tem horas que aí vem uma tempestade, né? Vem ali uma onda mais forte, né? Um mar revolto. E aí nós vamos com o nosso barquinho ali se guiando, se movimentando ali no meio, tentando, né? Seguir a nossa jornada e sobreviver a ela, tá? Então a vida ela realmente não é constante. Quem espera que a vida seja feita de ilusões, né? Já diz a música do Titãs, né? Não é assim. Você pode até ficar maluco ou vai morrer na solidão. Adoro, né? A música do Titãs. Entende? Então, a vida ela tem uns altos e baixos. Não há uma constância, não há uma constante. Você vai ter um momento que você vai estar prosperando, que você vai estar fluindo, né? Que as coisas vão estar tudo fluindo, como a gente falou, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas daqui a pouco vem uma certa escassez, as coisas começam a ficar mais difíceis, mas isso também passa. Seja o bom, seja o ruim, isso vai passar. Porque a vida é cíclica, não existe essa linear que você vai passar uma vida inteira sem conflitos, sem altos e baixos, sem problemas, né? Sem questões para serem resolvidas no dia a dia. Então, a grande ilusão que eu acredito que a espiritualidade gostaria de citar aqui hoje é essa busca incessante do ser humano por uma estabilidade. E essa busca por estabilidade, mas a estabilidade na matéria, ela é uma ilusão. Porque nada está parado na Terra, tudo está em movimento. Não tem como nós ficarmos parados no mesmo lugar, encontrarmos uma estabilidade, aquela coisa até do dia que você nasce até o dia que você morre, sempre daquele mesmo jeito. Isso é impossível. Por mais que você seja uma pessoa que, né, tem uma vida ali um pouco linear, mas vai ter os altos e baixos. E aí as tristezas e a melancolia, as tristezas e as melancolias, elas provêm de estados mentais. Nós construímos esses estados mentais. Como que nós construímos? Diante das frustrações da vida. Por exemplo, quando nós estamos bem, que a gente está ganhando dinheiro, está tudo fluindo, a gente tem amor, tem dinheiro, tem prosperidade, tem tudo, a gente está incrível, está em alegria, está em comemoração, né? Você está em êxtase. Mas quando as coisas começam a entrar naquele ciclo, né? E aí começa a não estar tão bom quanto antes, aí você entra na tristeza. Isso provém, por exemplo, às vezes de uma perda financeira, provém às vezes de uma perda amorosa ou de uma do fato de não estar sendo correspondido na área amorosa. Então a tristeza ela vem de alguma frustração. Geralmente essas frustrações têm a ver com a forma que nós lidamos com a vida. A frustração, por que nós nos sentimos frustrados? Porque as coisas não saíram muito bem como nós gostaríamos que fosse. Né? Então, imagina, a gente sempre tem o nosso eu, né? Eu gostaria que essa pessoa estivesse comigo. Eu gostaria que essa pessoa me correspondesse. Eu gostaria que as coisas fossem diferentes. O eu gostaria. Infelizmente, a vida ela tem o seu próprio ciclo, seu próprio fluxo e também as pessoas têm as suas próprias escolhas, as suas próprias decisões para tomar, né? Então, a frustração, ela traz a melancolia e a tristeza, mas é porque o nosso eu fica frustrado pelo fato de não ter aquilo que ele acha que deve ter naquele momento. Tá certo? Então, toda vez que você se encontrar nessas situações de perda, pode ser uma perda também de um ente querido, né? Nós temos dificuldades em lidar. Então, a gente está adentrando aqui agora em sentimentos que nós precisamos aprender a lidar. Nós temos que aprender a lidar com a perda, nós temos que aprender a lidar com o luto, nós temos que aprender a lidar com os nossos medos. Porque o fato de você ter medo das perdas é para você começar a pensar, por que eu tenho medo de perder? Por que se tudo é inconstante na vida, se tudo é finito, porque todos nós um dia partiremos dessa terra,
Por que que eu tenho medo da morte? Todo mundo precisa se perguntar e se questionar isso diariamente. Porque quando nós nos colocamos no limite, e se hoje fosse o nosso último dia? E se amanhã fosse o nosso último dia de vida? Né? O que eu preciso mudar na minha vida, a minha forma de pensar? A gente precisa se colocar nesses limites. Não porque a gente vai estar desejando a morte, ninguém deseja a morte. Mas porque nós precisamos encarar a vida como com essa ideia de ser uma linear, de não ser linear, de ser cíclica, de vivermos ciclos. Se nós estamos buscando a espiritualidade, nós estamos numa leitura de tarô, nós já temos que começar a entender isso, principalmente para quem acredita em reencarnação. Porque a reencarnação, né, a pessoa morre, mas daqui a pouco ela volta com uma nova roupa, como se diz, né, com uma nova matéria. E assim é a natureza. Não é uma morte para o fim. A morte nunca será o fim. Então, só que nós aprendemos, fomos condicionados, né, a entender que a morte é o fim, porque como nós não vamos mais estar vendo a pessoa ali diante de nós, então você acha que a pessoa sumiu, desapareceu no espaço, né? E no fim foi a matéria que sumiu, mas a pessoa ela continua existindo. Tanto que, não por acaso, acredito, esse ano vai fazer 30 anos que eu perdi minha mãe, mas não teve um só dia durante esses 30 anos que eu não tenha lembrado dela, que eu não tenha lembrado de algum ensinamento, de alguma coisa que ela falou para mim enquanto estava viva. Ou seja, ela está morta? Não, não está. Meus filhos ouvem falar dela todos os dias. Né? Pessoas que lembram dela, né? Pessoas que lembram dela de alguma forma, por alguma razão, por algum motivo, né? Ela está viva na minha lembrança, na lembrança dos meus filhos e das pessoas. Vocês entendem isso? Ela continua. A existência dela não acabou. A matéria dela acabou, mas a existência dela não. Tá certo? Então, quanto aos seus entes queridos, é assim que vocês precisam perceber. Eles apenas não estão mais visíveis aos seus olhos da matéria, aos olhos físicos. Mas eles continuam nos seus pensamentos, eles continuam nas suas lembranças, eles continuam perto. Porque o nosso pensamento, ele nos conecta. Seja com o mundo material, seja com o mundo espiritual. O nosso pensamento é a nossa conexão com tudo que há, com o todo. É por isso que muitos falam que os nossos, né, os estudiosos, aí, os cientistas, dizem que o pensamento é o que há de mais potente no ser humano. É a sua capacidade de pensamento. A energia que emana de um pensamento é brutal. Ela é mais potente do que um laser que exista de última tecnologia. Né? Então, tem pessoas que transcendem. Falando agora dos dons espirituais, por exemplo, tem gente que transcende essa coisa do pensamento. Né? Você pensa na pessoa, automaticamente a pessoa pensa em você. Que é isso? É potência, é capacidade. O nosso pensamento, ele tem uma potência, uma capacidade muito forte. Quando nós falamos não pense negativamente, é para vocês atentarem muito para isso. Porque um pensamento negativo, ele também tem uma potência. Ele também é capaz de atrair coisas negativas para a sua vida. Assim como um pensamento positivo é altamente potente para atrair coisas positivas para a sua vida. Então, você consegue entender a responsabilidade que você tem. Por isso que eu falo sempre nos vídeos, autorresponsabilidade com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as suas emoções. E se essa tristeza, essa melancolia, por acaso estiver atribuída a alguma coisa ou alguém, se você disser, não, eu estou triste por causa daquela pessoa, se eu estou triste por causa daquela situação, eu estou triste por outra coisa externa que não seja, você está tirando a sua autorresponsabilidade, você está atribuindo a responsabilidade a circunstâncias externas. E isso é uma inversão.
uma inversão de entendimento que nos causa muitos prejuízos, muitos prejuízos. Toda vez que nós atribuímos as nossas mazelas às outras pessoas, nós estamos nos isentando da nossa autorresponsabilidade. Automaticamente, como é que você vai encontrar solução para uma situação que é de sua responsabilidade, mas você está colocando responsabilidade para outra pessoa? Achando que é o outro que precisa solucionar o seu problema, trazer a solução para o seu problema. Tá certo? Então, você percebe o quanto eu não estou julgando jamais ninguém, eu também tenho essa... Nós estamos reencarnados na matéria. E todos nós que estamos reencarnados na matéria, nós vivemos dentro dessa dualidade. Luz e sombra, polaridades, yin e yang, né? Nós estamos dentro dessas polaridades. Dentro dessas polaridades, a gente temos a tendência a ver tudo de forma invertida, tá? Aprendam isso. Aprendam isso. Ok? Então, nós temos a nossa alma e o nosso ego. A nossa alma, ela enxerga as coisas como são. Como é. Real. O nosso ego não. O nosso ego, ele sempre vê as coisas de forma invertida. Ele sempre vai inverter o sentido das situações e das experiências que você está vivendo. E essa inversão de percepção do nosso ego que é o que causa dor e sofrimento. Por isso que quando nós dizemos, olha, se você está sofrendo, é você mesmo que está causando essa dor a si mesmo. Não é, ninguém é o culpado de nada. É nós. É nós mesmos que nos colocamos dentro desses estados de tristeza e melancolia. Porque nós permitimos a frustração nos dominar. Os nossos pensamentos nos dominar. E os nossos pensamentos criam uma imagem, uma cena de frustração a respeito daquela situação, porque as vontades do nosso ego, ou seja, do nosso pequeno eu, não foram atendidas. Vocês entendem? A raiz da dor, da tristeza e da melancolia, ela sempre vai ter uma raiz no nosso ego. Por mais que você justifique através de um motivo... né? Não, gente, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu estou passando. Independente. É a sua percepção, lembra? A sua percepção que faz com que você veja as coisas de forma invertida. E essa inversão da sua percepção causa dor e sofrimento a você mesmo. Vou citar um exemplo aqui para a gente entender. Quando alguém nos causa um mal e nós não conseguimos perdoar essa pessoa, é exatamente isso. A minha percepção é que, né, a percepção do ego, é que aquela situação... que aquela pessoa ela foi muito má, ela foi muito injusta comigo e ela me causou muito mal, então eu não tenho como, não tem perdão, né? A gente já logo tende a dizer isso, não tem perdão. E aí a gente fica segurando aquela mágoa, a gente fica segurando aquela dor. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar segurando aquela energia negativa, como se fosse um veneno que você tivesse colocado no seu corpo, que muitas vezes causa muitas doenças nas pessoas. Tem muitas pessoas que têm doenças que são devido à questão de carregar muitas mágoas. Raiva, ódio, rancor. Percebem? A carta aqui da integração, ela fala do equilíbrio das forças, de nós aprendermos a trazer essa autorresponsabilidade de integração. Yin e Yang, masculino e feminino. Nós temos aqui o fogo, nós temos os 4 elementos aqui. Então, essa nossa responsabilidade, a nossa responsabilidade é essa, você se equalizar. Nós precisamos começar a entender que nós, seres humanos, ainda não estamos humanos. Jaina, pelo amor de Deus, o que é isso? Isso quer dizer que, para que nós podemos... Existem os reinos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino homimal, como alguns chamam, né?
o homem mau, o reino dos homens. Só que tem homens que ainda estão vivendo no reino animal, por mais que já seja da raça humana, mas a consciência dela ainda está no reino animal. E como que o reino animal funciona? Como que um cachorro se comporta? Como que um gato se comporta? Como que um leão na selva se comporta? Como o reino animal se comporta? Totalmente por instinto. Então, se o leão está na selva e ele está com fome, e passar qualquer coisa na frente dele, ele vai pegar e vai comer para saciar a fome. É a fome instintiva, né? É o instinto. Tá certo? O instinto dele tem que ser saciado. E tem alguns homens que vivem nesse estado ainda muito animalescos, de achar que não controla os instintos. E isso nós ainda estamos desenvolvendo essas habilidades. Mas para que nós possamos desenvolver, a gente precisa aprender primeiro entender que somos esse ser em evolução. Porque o que vai fazer nós sermos um homem, né, homem de ser humano, é a nossa consciência. Não basta nascer na raça humana, ok? No reino humano. Se esse homem ele nasce, ele não tem nenhuma consciência, ele ainda não é do reino homem mau, ele ainda é do reino animal. Pessoas que são capazes de cometer atrocidades, né? Temos muitos aí na história, né? Que foram capazes de cometer atrocidades, ou seja, falta de consciência. Porque é somente quando nós adquirimos a consciência é que nós começamos a entrar nesse reino homem-mau. E essa consciência, ela começa nos princípios. Quando nós começamos a entender que nós temos princípios, ou seja, moral, ética, né, os 10 mandamentos, não roubar, não matar, aquelas coisas, né, os princípios morais e éticos, não prejudicar as pessoas, tudo isso a gente vai aprendendo por consciência. Obviamente, nós vivemos numa sociedade que está imposta, né? Tem regras que você tem que cumprir, porque senão você vai preso. Aí ainda não é muito bem um despertar de consciência, porque quando nós fazemos algo porque sabemos que se fizermos vamos ser punidos e só por isso não fazemos, você ainda não está desperto na sua consciência. Porque você está fazendo para não ser punido. É por isso que as religiões não funcionam. Porque as religiões usam do medo para oprimir as pessoas. Colocam medo nas pessoas. Se você não fizer isso, você vai para o inferno, vai ser queimar na chama eterna. Isso é uma forma de colocar medo nas pessoas, de repressão. Então, você obedece à sua religião não porque você tem uma consciência mais elevada, porque você tem consciência do certo, do errado, do justo, do belo, né? A consciência, ela está acima das leis, não porque ela está superior às leis, mas porque quando o homem toma consciência, se nós vivêssemos num planeta que todos estivessem despertos, conscientemente falando, da consciência, né? Despertar da consciência, se todos estivessem dentro desse despertar da consciência, as instituições que hoje estão aí para promover segurança deixariam de existir, porque não haveria mais crime algum, não haveria mais guerra, porque nós estaríamos conscientes, já estaríamos no reino homem-mau completamente, 100% da humanidade dentro deste reino. É óbvio que nós estamos nessa jornada e essa nossa luta, é isso que nós desejamos e sonhamos para todos, que todos cheguem nesse nível de consciência. Eu não preciso... barulho aqui. Eu não preciso de alguém para ficar me vigiando se eu estou fazendo certo ou errado. A minha própria consciência vai dizer para mim. Tá certo?
E aí, quando nós chegarmos nesse nível, aí sim nós estaremos já dentro desse processo de evolução, desse processo evolutivo, de estarmos dentro do reino homem-mal. Porque enquanto nós estivermos à mercê dos nossos instintos, os nossos instintos são totalmente ainda do reino animal. Tá certo? Então, quando nós estamos dentro desses estados mentais de tristeza e melancolia, a maioria de nós acha que não consegue sair disso. Tanto que a maioria recorre, né, vai no psiquiatra, o psiquiatra passa um ansiolítico, um antidepressivo, aqueles remedinhos que quase todo mundo toma hoje em dia. E como eu falei aqui no início do vídeo, eu não estou falando aqui de pessoas que têm depressão séria. Pessoas que têm depressão séria são pessoas que desistiram da vida, eu já falei. Pessoas que muitas vezes tentam suicídio, essas pessoas elas precisam sim de acompanhamento, elas precisam sim de tratamento, elas precisam sim ali do remédio para que elas consigam se reestabilizar, né? Tá certo? Mas, se você no seu dia a dia, você está fazendo as suas coisas, como eu falei, mas que você fica nessa oscilação emocional, uma hora está um pouco alegre, depois fica triste de novo. É apenas uma oscilação de estado mental. Isso você consegue corrigir você mesmo. Não necessariamente você precisa tomar remédio para isso. Tá bom? Essas oscilações de estados mentais, você consegue corrigir fazendo um tratamento, por exemplo, alternativo, um tratamento de terapia alternativa, que nós temos muitas terapias holísticas que ajudam você, né, por exemplo, olha, o que eu conheço de pessoas que saíram da tristeza e da melancolia, e elas também já tinham feito esse autodiagnóstico de dizerem que estavam depressivas, né, pelo hábito, né, pela moda do momento das mídias. A pessoa estava depressiva. O que você fez para sair da depressão? Isso a pessoa dizendo, né? Mas ela estava somente nesse estado melancólico que eu falei para você, né? Certo? A pessoa, não, olha, eu só comecei a melhorar minha alimentação, comecei a alimentar melhor, comecei a fazer exercícios, né? Comecei a fazer um exercício, uma alimentação, comecei a fazer alguma movimentação ali mínima no corpo, já tiraram elas desse estado. Porque se vocês não sabem, meus amores, existe uma questão hormonal no ser humano que também se influencia no nosso humor. Então, se perguntem. Simplesmente, quando vocês estão sentindo algo, vocês vão ter que fazer vocês vão começar a ter que se observar o que está acontecendo com vocês. Vocês vão ter que sentir o corpo de vocês, sentir as emoções, sentir os pensamentos, perceber os pensamentos, perceber os sentimentos, as emoções. O primeiro nível de despertar da consciência, para esse nível que eu acabei de falar para vocês, para a gente sair desse reino animal e entrar no reino homem-mal, o primeiro nível é nós começarmos a ter consciência da nossa consciência. Tá certo? E eu trouxe até aqui o que significa consciência para vocês entenderem. Que eu achei, tem muitos lugares no Google que a gente pesquisa, dizem muitas coisas, mas eu vou ler aqui para vocês uma tradução que eu achei legal. Consciência é a nossa capacidade de sentir e perceber o que está ao nosso redor e dentro de nós. E também a capacidade de acessar uma conexão universal mais profunda, que é aquilo que eu falo para vocês, a conexão com o nosso eu superior. E permitisse ir além de si mesmo, e do seu ego. Sintonizar profundamente com essa consciência à medida que avança em sua jornada. Tá certo? Então, se o meu ego vê tudo de forma distorcida e causa dor e sofrimento para mim, então eu tenho que começar a olhar para onde? Para a alma, para dentro. Então, a partir de hoje, eu gostaria que você pensasse nisso, que a cada vez que você estivesse em dor e sofrimento, você inverta a percepção da situação, inverta. Não, eu estava vendo que eu estava em dor e sofrimento por causa disso, mas se eu largar isso, se eu deixar isso ir, se eu desapegar, se eu soltar, se eu deixar fluir com a correnteza,
Se eu colocar né, se eu literalmente soltar e deixar isso ir com a correnteza, deixar fluir, você já percebe que quando você solta o controle, você já sente um alívio. Já sente um alívio. O medo, ele provém de uma falta de confiança. Confiança em Deus, falta de fé. Nós falamos tanto em fé, só que as pessoas estão falando da fé religiosa, de um conceito religioso. Entendeu? Elas esquecem que essa fé, ela tem que estar. Eu tenho que ter fé, como eu sempre falo. Deus, ele existe. Eu não preciso ter fé para que Deus exista. Ele existe independente da sua fé. Mas eu preciso aprender a ter fé e confiar em mim também, como esse ser que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, à imagem e semelhança do Criador. Então, Deus, como eu sempre falo, Deus, ele já fez todas as coisas. Agora a gente precisa incorporar isso em nós, entender, ter esse entendimento e agir também dentro desse entendimento, através da fé e da confiança. Eu confio no universo, eu confio em Deus, eu confio na espiritualidade, mas eu confio em mim também, como esse ser divino que faz parte do todo. Porque mesmo que você tenha fé em Deus, mas se você não tiver fé em si, é como se você estivesse duvidando de Deus. Porque Deus também está em você. Se você duvidar de você, você vai duvidar de Deus. Você consegue entender isso? Se Deus fez todas as coisas, e Ele é onisciente, onipresente, onipotente, se Ele está na natureza, se Ele está no reino mineral, se Ele está presente no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, se Ele está presente em nós, no reino animal, se Ele está nos reinos, nós somos parte dEle, Ele é parte de nós, então eu não posso duvidar da minha capacidade. Eu não posso duvidar de mim. Eu vou encontrar essa luz, essa chama dentro de mim para sair dessa situação que eu estou vivendo. Independente dos outros, independente das situações externas, independente de qualquer coisa. Isso se chama maturidade. É quando você entende que você não é mais criança, que você não vai mais ter seus pais para te carregar no colo, que você não vai ter mais seus pais para te suprir das suas necessidades básicas e você começa a entender que você é o responsável por você mesmo. E você vai ter que começar a fazer todas essas coisas por você. E como eu sei que a maioria de vocês que estão aqui no canal tem mais de 30 anos, então eu acredito que ninguém com mais de 30 anos ainda dependa dos pais para alguma coisa. E se assim for, você precisa resolver isso, né? Não tem nada a ver com a vida de ninguém, obviamente, mas é bom que nós sejamos independentes. É bom que nós sejamos pessoas que caminham com as suas próprias pernas, que resolvem os seus conflitos e os seus problemas, e não fica atribuindo esses conflitos e esses problemas a ninguém, e muito menos jogando a batata quente, como se diz, na mão dos outros. Né? Você é autônomo, independente, você é responsável por si mesmo, responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelos seus pensamentos, responsável pelo aquilo que você pensa, por aquilo que você sente, não se deixando levar por tristezas e frustrações momentâneas, você vai sempre transcendendo todas essas coisas. Transcender é isso, é você se colocar superior às situações que você vive. É quando você transcende. Então, qualquer problema que você esteja, eu não sei qual é hoje a questão, mas transcenda. Isso não é maior do que você. Você é maior do que tudo isso. Você é o Criador. Você é o Criador. Você é o Criador, você gera essa energia, você acende essa chama dentro de você. Quando você entende isso,
você começa a entender. Você vai para o primeiro nível de consciência. E aí depois você não volta mais. Se você passar por este entendimento que eu falei aqui hoje, se você começar a entender que você faz parte do todo e que você é responsável por se colocar numa frequência mais elevada e que ninguém é responsável por você, a não ser você mesmo, você vai entrar no primeiro nível de consciência. Para quem tem dúvidas e muitas vezes, como é que eu faço para expandir minha consciência? Primeira coisa é ter consciência que existe uma consciência. Então, quem vai dominar você não vai ser seus pensamentos. Quem vai dominar você não vai ser suas emoções. Quem vai dominar você não vai ser as circunstâncias externas, não vão ser as pessoas. Não vai ser as pessoas. Depois que você aprende, entra para o primeiro nível de consciência, não vai ser mais os outros que vão ditar regras para a sua vida, dizer como você deve viver, o que você deve fazer. Você passa a ser autônomo, independente. Aí você se posiciona. Aí você ganha força. E aí você ganha coragem para seguir. E você ganha confiança. Autoconfiança. Poder pessoal. Sabendo que é você o Criador. Então, inverta a ordem. Inverta a ordem. Inverta a percepção da situação, que você vai ver que você vai encontrar a chave que vai solucionar essa dor e esse sofrimento. Ou qualquer privação que você esteja vivendo nesse momento, seja privações materiais, seja privações emocionais, seja uma decepção, uma frustração amorosa, seja uma decepção ou uma frustração profissional, financeira. Quando você entender que é você que tem que girar essa chave para poder abrir o primeiro nível de consciência, sabendo que você... Quando você entende que você faz parte de todas as coisas, você faz parte do todo, e o todo faz parte de você, você vai entender que aquelas circunstâncias externas eram apenas cenários daqueles nossos pensamentos autossabotadores, ou seja, a vida tem uma forma interessante de nos mostrar o que está em nós. Sabe quando você está na fila do supermercado? Você está na fila do supermercado, numa fila gigantesca, está parada. Aí você vê uma fila que está com pouca gente. Aí você corre para lá. Quando você chega lá, a fila para também. Acontece muito, né? Então, é a forma da vida falar para você que, olha, as coisas estão seguindo o fluxo que precisam seguir. É você que está fora do fluxo. Tá bom? Então, meus amores, a integração fala disso, do equilíbrio das forças, o equilíbrio das polaridades, nem 8 nem 80. Eu não devo também buscar a alegria e satisfação e êxtase o tempo todo. Toda vez que você vai para as polaridades, você vai se perder. Festa todo dia, animação todo dia, alegria todo dia, coisa todo dia, exagerada demais todo dia. Uma hora vai ser prejudicial também. No começo pode ser muito bom, tudo muito bem, mas com o tempo se torna prejudicial porque é excesso. Aí eu começo a ficar triste, melancólico todo dia, e todo dia eu acordo e eu me permito ficar. Isso aqui tem a ver com o passado, tá? Tristeza e melancolia. Você precisa superar o passado. Você está vivendo o passado. Se você está em tristeza e melancolia, você está vivendo no passado. Provavelmente aconteceu alguma coisa que deixou você triste e frustrado e você está preso a essa situação. Liberte-se, tá? Enterra isso, deixa isso logo no passado. Olha para o horizonte porque tem algo novo ressurgindo aqui para você. Todos os dias o sol nasce, né? E nos dá uma nova oportunidade. E aí o dia anterior já foi, acabou, morreu. Lembra? Morreu. Não tem mais como voltar. É um novo ciclo. Tá? E a nossa vida é muito parecida com os ciclos da natureza. Se você observar as estações, você vai ver que elas são bem cíclicas, tá bom? Vamos ler aqui uma mensagenzinha profunda. Hoje trouxe tudo, mensagens aqui do Tarô do Osho e também uma mensagem final desse oráculo, tá?
Eu espero que essa mensagem tenha ficado clara, que vocês tenham entendido. Que não tenha sido muito confusa, mas é hora da integração. É hora de você deixar as coisas fluírem. É hora de desapegar. É hora de você trazer a autorresponsabilidade, né? Sabendo que é você que precisa sair, tá? Deste lugar que você mesmo se colocou. E você pode até dizer, não, mas não foi eu que me coloquei aqui. Mas sim, sempre somos nós, tá? Mesmo que não tenha sido intencional, mesmo que não tenha sido consciente. Mas também saiba de uma coisa, essa situação ela trouxe uma grande lição e um grande aprendizado para você, não é isso? Uau, eu nunca tinha saído essa, que linda. Totalidade, meu Deus, acabei de falar de integração. Totalidade. Ai, tarô é uma coisa que encanta. Tarô e oráculo, eles realmente têm uma sincronicidade que encanta a gente, né? Tarô consciencial, oráculo consciencial. Nosso canal está caminhando aqui para digamos assim, para uma linha bem diferenciada do tarô, tá, gente? Graças a Deus. As pessoas... vou ler a mensagem aqui para vocês. Totalidade. Eu acho que fui cair na 50, errei aqui. 40, é a carta 40. Vamos lá. A mensagem dessa carta, totalidade. Ninguém é uma ilha. Somos todos partes de um vasto continente. Existem diferenças, mas isso não faz de nós seres separados. A variedade torna a vida mais rica. Uma parte de nós está no Himalaia, outra parte nas estrelas, outra parte nas rosas. Uma parte de nós está no pássaro, em pleno voo. Outra parte de nós está nas folhas verdes das árvores. Estamos espalhados por toda parte. Experimentar isso como uma realidade vai transformar toda a sua abordagem em relação à vida. Vai transformar cada um dos seus atos. Vai transformar seu próprio ser. Se vocês conseguirem tirar um print, deixa eu ver aqui, tirar essas sombras, né? Deixa eu ver aqui, ok? Um print aqui depois para vocês lerem com calma, tá bom? Perfeito, né? Totalidade. Essa carta, ela veio aqui para afirmar tudo que já havia sido dito na leitura. Tô até impactada aqui, impressionada, né? Quando nós tivermos essa consciência que nós fazemos parte do todo, você não precisa ter inveja de um pássaro que voa. Às vezes a gente olha para os pássaros e fala, nossa, que inveja, eu queria voar que nem esse pássaro. Não precisamos invejar o pássaro, porque uma parte de nós está com ele e uma parte dele está em nós. Então, você pode simplesmente fechar os olhos e se conectar com aquela árvore que está, aquela ave que está voando diante de você. Se você fizer isso, se você concentrar, você conectar com um pássaro que está voando lá no alto, você vai sentir como se estivesse lá com ele. Isso é conexão quântica, né? É instantâneo. Tem alguém no Japão, você lembra da pessoa, a pessoa lembra de você na hora. Isso é conexão instantânea. Você não precisa estar lá com a pessoa para sentir a pessoa. Só que como nós, ao longo dos processos evolutivos, nós perdemos essa noção de que nós fazemos parte do todo e começamos a criar essa ideia de separatividade, é por isso que a gente sofre, que a gente acha que as coisas estão separadas de nós e não estão. É por isso que se você quer uma transformação, e esse tarô é o tarô da transformação do Osho, para quem quiser, tá? Tarô da transformação. E se você quer realmente uma transformação na sua vida, saiba que essa transformação, aquilo que você quer transformar na sua vida hoje, seja lá em que área for da sua vida, essa transformação começa dentro de você. Dito isto, gratidão a todos que me ouviram até aqui.
Deixa num comentário quem teve paciência de ouvir os 45 minutos. Tá bom? Para eu saber, né? Se teve pelo menos uma pessoa. Tá bom, meus amores? Gratidão a todos. Espero que essa mensagem tenha levado luz para a vida de vocês, iluminação de alguma forma, que tenha ajudado. E, no mais, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações, para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. Gratidão a todos, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!